A paz do Senhor Jesus, aleluia! Estamos rompendo em fé, finalizando o nosso ano com o nosso Amanhecendo com Salmos do mês de dezembro. Isso mesmo, Salmo 119, verso 68. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Você já parou para pensar como Deus é perfeito? É isso mesmo. Este salmo nos faz refletir acerca da bondade de Deus e da nossa necessidade em aprender com Ele. Marcos 7,37 diz, né? Por isso tudo que Ele faz é certo e merece o nosso louvor. Ele faz tudo muito bem. Bendito seja Deus. Deus não erra. E num mundo onde nós vamos ver e vamos dar de cara com muitos erros, reconhecer que Deus não erra é a melhor coisa que nós podemos fazer para as nossas vidas. Porque se a gente abrir um parêntese aí, né? Vamos entender que eu e você pode errar, que o vizinho pode errar, que o pai pode errar, que a mãe pode errar, mas que Deus não erra. E quando nós trazemos o nosso conhecimento da bondade de Deus, do Deus, né, que é imutável, invariável, do Deus que é reto, do Deus que é justo, mas como é que Deus... Pausa, né? Eu já ouvi essa pergunta. Como é que Deus pode ser reto, pode ser justo com tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Nós precisamos entender e ter sabedoria para entender que as coisas ruins que acontecem no mundo não é a vontade de Deus. Existe uma diferença entre vontade e permissão. E tem coisas que Ele permite porque Ele deu a nós livre-arbítrio. Nós não somos marionetes do Senhor, né? Temos o livre-arbítrio. E Ele permite como consequência de uma escolha, de um ato, de uma decisão, de um feito, né? Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente vai ver que no plano perfeito de Deus, né? Do Deus que não erra, Ele fez um plano perfeito, né? Nós erramos, mas o Senhor não. E nesse plano perfeito, o Senhor nos deu, né? Também um livre-arbítrio, para que a gente tenha a capacidade de escolher sobre as nossas vidas, que queremos ou não queremos. E nessa escolha, o salmista do Salmo 119, no verso 68, ele diz: me ensina os teus decretos. Ele escolheu aprender com Deus. E é dentro dessa escolha, eu vou pausar aqui para poder falar isso com você, né? Dentro dessa escolha, o que é que você tem escolhido diariamente? Escolhido viver com base nos seus desejos, nos seus pensamentos, na sua vontade, nos seus anseios, nas suas circunstâncias, na sua realidade de vida, ou você tem escolhido aprender com Deus, a viver com base no decreto do Senhor, a viver com base na direção do Senhor, porque o Deus que estava no passado, está no presente, Ele também conhece o futuro, e se você aprender com Ele hoje, você vai ter planos de paz e não de mal para te dar o fim que desejar, porque esses são os planos do Senhor para a nossa vida. Os planos do Senhor são de paz e não de mal. Mas eu estou vivendo mal. Talvez porque você não tenha aprendido com Deus. Porque se você aprender com Deus, certamente viverás. Bendito seja Deus, né? E este salmo nos faz um convite, né? Estamos iniciando o mês de dezembro. E a gente sabe que neste mês as pessoas começam a se programar como é que vai passar a virada do ano, para onde vai, o que vai fazer. E alguns já estão projetando o ano seguinte, né? Já começa ali com planejamento anual para ver, né, como é que vai ser o seu desenrolar do ano seguinte, 2026. Eu quero te convidar a neste planejamento, neste propósito, a você querer aprender com o Senhor como você deve conduzir a sua vida para amenizar os efeitos colaterais de decisões erradas. Bendito seja Deus. Por quê? Porque eu digo amenizar? Porque tem coisas que já foram feitas, né? Em 2024, 2025, que talvez irão respingar em 2026, né? Coisas que a gente faz, decisões que a gente toma que vai influenciar nossas vidas a longo prazo. Eu vou abrir outra pausa aqui, porque hoje de manhã os animaizinhos aqui estão bem animados. Já perceberam aí, né? Ritmo de final de ano. Mas é isso. Tem decisões que a gente toma hoje que vai impactar a nossa vida nos próximos 5 ou 10 anos. E dentro dessa clareza, eu quero lhe convidar a planejar o seu ano seguinte, a planejar o seu 2026, né? Aprendendo com o Senhor, debaixo dos decretos de Deus sobre a sua vida.
Porque tudo que você fizer debaixo do crivo, debaixo da aprovação de Deus, debaixo do decreto, debaixo da lei do Senhor, a garantia é que você chore menos, sofra menos. Por quê, Alane? Porque os planos deles são de paz. Parte do princípio de que os planos deles são de paz. E segundo, porque você vai estar amparado pelo Espírito Santo, que é o nosso consolador. Que talvez se alguma coisa, fugir do seu controle, não vai fugir do controle de Deus jamais. Porque Ele é bom e Ele faz o que é bom, Tudo o que Ele faz é bom. Bendito seja Deus. Queira aprender com o Senhor. Queira ser ensinado por Deus. Bendito seja Deus. Para que você possa desfrutar dessa alegria de aprender com Deus diariamente. Hoje amanhecei o dia no nosso devocional, amanhã, conversando acerca de algumas coisas e falando, que todo ser humano ele é digno de uma segunda chance. E essa segunda chance não é para que você retorne ao lugar do erro e fique ali errante. Essa segunda chance é para que você não erre mais. Pai, mais manhã dizia, errar uma vez é humano, permanecer no erro é burrice. E eu quero te convidar, neste primeiro sábado de dezembro, a aprender com o Senhor. E se você não tem o costume de projetar o seu ano seguinte, para conduzir a sua vida ali de maneira mais tranquila, peça para Deus essa sabedoria que vem do alto, para que você possa se planejar, quem sabe planejar as férias que você vai ter, quem sabe planejar mais, sua vida, sua intimidade. Quem sabe você passou esses últimos meses dizendo, Senhor, eu vou tirar um tempo para fazer um devocional, eu vou tirar um tempo de oração e você não tem feito. Eu te faço esse convite, de você aproveitar o mês de dezembro agora, pegar uma agenda, pode ser agenda virtual mesmo, ou se você preferir uma agenda de papel, enxergar as suas horas do dia e dessas 24 horas separar um tempo para o Senhor, separar um tempo para ser inspirado por Deus, ser ensinado por Deus, na bondade dele, na fidelidade dele, Muitas das coisas ruins que nós temos vivido é porque por muitas das vezes a gente decide não andar segundo os ensinamentos do Senhor. E quando a gente faz isso, as consequências são árduas. Esse é o salário do pecado, do erro, Porque tudo que o Senhor faz é bom. E não é como um Deus controlador, é como um Deus zeloso, como um pai que instrui um filho o caminho que se deve andar, na esperança de que aquele filho obedeça e viva em paz, Então, que você possa ser esse filho. Amém? Oremos em nome de Senhor Jesus. Querido Deus, obrigada pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, por este mês que estamos iniciando e assim finalizando o ano de 2025. Permanece conosco, sê conosco não só hoje, Pai, mas para todo sempre. Nos inspira, Senhor, neste mês de dezembro, a organizar a nossa vida, Senhor, com sabedoria. Nos ensina, Senhor, as tuas veredas, os teus decretos, os teus estatutos. Nos ensina, Pai. Nos dá um coração ensinável, para que a gente possa andar em obediência, em retidão, e assim, Pai, esse fardo, esse jugo ser quebrado, esse fardo ser trocado, e a gente tenha a alegria de caminhar contigo na sua bondade, porque o Senhor é bom e fazes o que é bom. Obrigada, Senhor, por este dia, por este despertar, por este amanhecer, por este mês, por este ano que estamos encerrando, Pai. Não só hoje, mas para todo sempre, permanece conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom sábado e até mais.